Olá, meus irmãos, temos o prazer e a honra de mais uma vez estarmos na EBD.3, a EBD que é dinâmica, digital e, sobretudo, discipuladora. Essa aula número 3 tem como tema Vida Vitoriosa como discípulo multiplicador. E a partir dessa semana nós vamos fazer de uma forma diferente. Você vai perceber que ao invés de ter uma aula total de 50 minutos ou uma hora, nós vamos particionar essa aula em 5 partes. Então hoje vamos começar na parte 1, na parte introdutória desta lição, que certamente será bênção para minha e para a sua vida, para cada um de nós. Então está aqui o tema de hoje, EBD.3, aula 3, uma vida vitoriosa como discípulo multiplicador. E eu queria começar trazendo para você uma definição de Waylon Moore. Waylon Moore diz o seguinte: o discipulado no nível pessoal 1 a 1 é a maneira mais rápida que conheço para se desenvolver líderes espirituais que podem multiplicar outros discípulos. Então nós somos chamados pelo Senhor para multiplicar discípulos. E olha a frase, olha o texto que Paulo coloca para mim e para você, nos apresenta em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor, discípulos que multiplicam a palavra dele. E aí, para você entender melhor, o que é um discípulo? Discípulo é toda pessoa que, sendo salva por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. O discípulo, ele age em favor do outro. Discipular é muito mais do que gerenciar um processo, é um investimento pessoal. Discípulo de Jesus, ele parte do princípio de que há pessoas que querem ouvir do Senhor, que desejam mais o Senhor, e ele vai investir a sua vida em favor dessa pessoa. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 14, por exemplo, diz o seguinte: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse pregar. Então os discípulos estavam com Jesus, vivenciando, compartilhando com ele cada momento do seu ministério, da ação dele aqui na terra. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ainda mais, o texto 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, Paulo está dizendo o seguinte: pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Meu querido, o discípulo de Jesus, a pessoa que serve Jesus, precisa anunciar o Evangelho. Ele não tem opção, não é um opcional, é uma determinação, é uma ordem de Jesus para a vida dele. E ainda Paulo continua dizendo aqui, nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, o seguinte: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Isso está nos versículos 8 de Tessalonicenses, e versículos 10 e 11 também continua dizendo: tantos vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos. Essa relação paternal de Paulo com aqueles que ele discipulava, que ele apresentava o Evangelho. Lucas também fala sobre a questão do discipulado, dizendo o seguinte: depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios submetem. Quando Jesus comissiona os discípulos de 2 em 2, eles voltam com alegria por cumprir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. João vai dizer também o seguinte, no capítulo 1, versículos 35 ao 37. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-nos dizer isso e passaram a seguir a Jesus. João começa o processo e Jesus dá continuidade ao processo discipulado, depois levando esses homens
Há uma experiência profunda com o amor de Deus, com a graça de Deus, levando eles não só a experimentarem, mas também passar isso para os outros, apresentar isso, impactar outras pessoas. E o texto clássico de 1 Pedro 2,9, você precisa saber desse texto. Esse texto é um texto que nos faz entender qual é o nosso papel. Diz o seguinte: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. A chamada, a convocação do Senhor, o sacerdócio real do crente. Você não foi chamado por Deus para ser um crente que é simplesmente um frequentador da igreja, aquele que opta por ouvir de Deus e guarda para si. Não, você foi chamado para ser abençoado, mas também abençoar outras pessoas. E eu quero ainda caminhar com você nessa aula, trazendo a você o texto que você já sabe, você conhece esse texto, mas é importante relembrar o chamado texto da grande comissão. Mateus 28, versículos 18 a 20, diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande comissão, nós fomos comissionados pelo Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos discípulos que multipliquem o seu amor, que leve a palavra do Senhor, que ensine pessoas, que busque pessoas para apresentar do evangelho dele. Agora pense comigo nesse texto, e eu quero pensar com você 3 questões no texto de Mateus 28, só para você entender. A primeira questão importante: o texto vai nos dizer que foi-me dada toda a autoridade. Jesus recebeu autoridade e ele transferiu essa autoridade para mim e para você que somos discípulos. Também vai dizer o seguinte: vão e façam discípulos, ou seja, não guardem, multipliquem, leve para outro, fale do amor dele, mostre que há salvação, mostre que há solução, há jeito para a vida das pessoas. E você, meu querido, que está conosco nessa transmissão, nesta aula, precisa ser esse transmissor, precisa ser aquele que recebeu e agora comunica, multiplica, leva o amor do Senhor para outras pessoas. Você não pode guardar. Você recebeu autoridade, agora você tem que ir e levar isso para outras pessoas. Fazer discípulos é a determinação do Senhor para cada um de nós. Nós não podemos guardar essa bênção, nós não podemos esconder isso no nosso coração. Nós somos chamados para multiplicar. E aí é extraordinário como é que esse texto de Mateus termina. Diz o seguinte: eu sempre estarei com vocês. Há uma promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Há uma promessa de que Ele está conosco. Há uma promessa de que Ele irá nos abençoar. Há uma promessa que, se entendemos isso, se multiplicarmos o amor dEle, multiplicarmos a evidência do seu poder, multiplicarmos aquilo que recebemos, há uma promessa que Ele sempre estará conosco, nunca vai nos abandonar. Olha que coisa extraordinária é ouvir de Jesus isso. Eu dei autoridade, vão, façam discípulos, mas agora creiam e saibam que até o fim dos tempos eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. O discípulo não vai sozinho. O discípulo não vai na sua autoridade pessoal, o discípulo não vai pela sua eloquência, pela sua capacidade, ele vai na autoridade do Espírito Santo do Senhor. E olha o que diz, por exemplo, o texto de Atos 1:8. Eu gosto muito desse texto, esse texto é enigmático para mim, porque o Senhor comissiona os discípulos, a igreja primitiva está aqui já se formando, e aí há uma promessa do Senhor para a vida deles, dizendo o seguinte: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo viria até eles, a promessa se cumpriria neles, mas eles tinham que anunciar isso, começando ali em Samaria e indo começando em Jerusalém, indo até Samaria e até onde eles pudessem chegar, anunciando a salvação na pessoa de Jesus Cristo. O discípulo que multiplica, o discípulo que entende isso, é o discípulo que compreende que ele vai na autoridade do Espírito Santo do Senhor, ele recebe o poder, ele transmite isso e até onde ele chegar,
ele vai ser testemunha viva, ele vai multiplicar o amor do Senhor, ele vai evidenciar o poder do Senhor. Você está sendo convocado nesta semana a ser um discípulo multiplicador do amor de Deus. E nesse primeiro momento que estamos aqui nessa aula, eu queria chamar sua atenção para isso, para que você entenda, compreenda, em nome de Jesus, que Deus tem algo especial para a sua vida e quer usar você poderosamente no nome de Jesus. Deus te abençoe.